Vocês vão ao contrário, né? Essa abundância não existe. Essa abundância não existe. O crescimento, né, não é dado, não é pronto, e vocês têm que buscar isso olhando aí para os detalhes. O único caminho é a elevação da excelência. Nós não podemos esperar por quem não virá. As pessoas, quando tomaram conhecimento da essência da campanha, disseram assim, mas vocês são muito loucos. E nós vimos de alguns meses sem atingir resultados que a gente gostaria, e no mês de setembro a gente bate a meta. Foi disruptivo dentro do formato de mercado. Nós não vamos mandar contrato, e só um pouquinho, e nós não vamos fazer vistoria? Como liderar numa cidade onde sobra imóvel e falta cliente? Onde existe excesso de oferta, dificuldade de crédito e uma economia com um ticket médio muito menor do que os grandes centros do país. Agora, imagina, nesse cenário, você ser líder de aluguéis e ter a maior carteira de condomínios da cidade e ser uma potência em vendas. Nós estamos falando de uma operação com mais de 150 pessoas, que tem 2 sedes, mais de 6.000 avaliações no Google e a melhor nota média do mercado local. Tudo isso em Pelotas, no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul. Um mercado que vive o oposto, né, do que acontece em muitas das grandes cidades brasileiras. Hoje eu converso com o Fabrício Sorondo. Ele é sócio e líder de operações de aluguel na Firossolto, uma imobiliária que transformou aquelas operações que são normalmente coadjuvantes em muitas imobiliárias, né? Os aluguéis e os condomínios, Fabrício também é líder nos condomínios, nos motores de crescimento da empresa. E eu tô aqui hoje com você, ouvinte e espectador do Modo Avião, um podcast original do Imob Report. Fabrício, muito bem-vindo ao Modo Avião. Muito obrigado pela introdução, obrigado pelas tuas palavras, Renata. É uma grande satisfação a gente estar aqui falando hoje e, de fato, a gente que vive por aí ao longo do país, conhecendo operações, né? A gente sabe o quanto o mercado tem a capacidade de influenciar teus resultados. Mas a pergunta é, e quando o mercado não colabora? O que você vai fazer para transformar o seu mercado e construir o seu mercado? Eu acho que é um pouco disso que a gente vai bater um papo muito legal nessa nossa oportunidade aqui. Excelente. Fabrício, eu converso com um monte de imobiliária aí, né, ao longo das viagens, dos contatos que a gente tem nesse tempo todo na cúpula, e todo mundo fala a mesma coisa. Tá faltando imóvel, tem escassez de imóvel, tem procura de gente para alugar, especialmente no aluguel, né? Nós estamos falando aqui de maneira muito recortada no aluguel. Mas em Pelotas acontece o contrário, né? Eu queria que você falasse um pouco desse contexto de vocês, porque mesmo com essa escassez, vocês ainda conseguem ser líderes, né? No aluguel, nos condomínios, nas vendas. É isso aí mesmo? É isso aí. Como bem disseste, a realidade brasileira, ela contrasta muito com a realidade que a gente tem em Pelotas. Quando a gente conhece outras empresas e a gente tem essa oportunidade de andar pelo Brasil, a gente se depara com realidades. Muitas das vezes a dificuldade de ter imóveis e a abundância de clientes, né, para locação. E essa realidade não é a nossa realidade. Na verdade, a realidade que se apresenta dentro do nosso mercado é o contrário disso. Um número muitíssimo reduzido de clientes interessados por questões macroeconômicas, por questões de perfil econômico da região, volume de empresas atuando e abrindo operações que normalmente abrem como vendas, mas rapidamente se transformam também em operações de locação. É um mercado que opera muito, por ser um ticket muito baixo, ele acaba também tendo muita operação em formato direto na relação entre interessados e proprietários. Então, são N fatores que fazem com que o mercado opere diferente. E quando o mercado opera diferente, é o momento que você tem que encontrar
encontrar formas de driblá-lo, né? Porque você tem a oportunidade de lamentar por ele ou encontrar meios. E o nosso caminho sempre foi, a partir do momento que a gente entendeu que a escassez era do inquilino, e nós entendemos que nós precisávamos trazer eficiência para dentro dessa jornada. E essa foi a nossa construção ao longo de todo esse tempo. Tirar todos os obstáculos que faziam com que essa jornada pudesse não ser fluida, torná-la muito ágil, muito rápida, surpreendente para o cliente. Nós temos dentro da nossa visão, proporcionar experiências incríveis no mercado imobiliário para as pessoas. Então a gente quer o como assim já, e a gente entendeu que esse seria um dos caminhos. E nós focamos em o que nós precisamos fazer ao longo de toda essa jornada para que isso acontecesse. E a gente foi tirando todos esses pequenos entraves, e o resultado disso foi que o crescimento foi uma consequência do êxito que a gente foi tendo nas pequenas microetapas do processo. É interessante, né? Porque a maior parte das empresas entende que precisa surfar o mercado da abundância. Vocês vão ao contrário, né? Essa abundância não existe. Essa abundância não existe. O crescimento, né, não é dado, não é pronto, e vocês têm que buscar isso olhando aí para os detalhes, para fazer acontecer, né? A gente entra no ponto específico de que entende que o único caminho é a elevação da excelência por intermédio de uma conversão sobrenatural, uma conversão que destoa. Então, não há espaço para desperdício. Você só vai ter a chance do resultado, entendendo que a jornada é complexa, é longa, se você mirar na excelência em cada microetapa, tirando completamente os obstáculos e fazendo o que o mercado tradicional não faz. E esse foi o pilar que fez com que o crescimento acontecesse nos modos como aconteceu nos últimos tempos. Interessante, né? Porque estávamos antes conversando aqui sobre muitas operações que têm essa quantidade gigante de leads, né? Sim. Recebem, seja nas operações de venda ou de locação, mas que acabam tendo uma conversão, às vezes, proporcionalmente inferior ao que vocês fazem hoje lá na Firô, né? Então, a gente está falando realmente de algo diferente que vocês conseguem fazer aí, né? O Fabrício vai contar bastante ainda pra gente algumas dessas iniciativas. Uma pausa rápida no seu voo para um aviso importante. Você pode até colocar o celular no modo avião para ouvir esse episódio com tranquilidade, mas a sua imobiliária não pode parar. É para isso que a inteligência artificial da Laís serve. Enquanto você ouve a gente, a Laís está lá, atendendo e qualificando seus leads e pré-agendando visitas para o seu time, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conheça a IA que trabalha enquanto você voa. Acesse www.lais.ai ou o link na descrição do episódio e saiba mais. Fabrício, mas antes de você começar a contar um pouco, né, dessas ações para a gente buscar essa excelência, queria saber o que muda na cabeça de um gestor quando ele entende que o mercado realmente não vai entregar um crescimento pronto? Renata, primeiro, é uma tomada de decisão que, por vezes, é complexa de cair a ficha. É da natureza do ser humano encontrar as justificativas no meio. Sim. E não puxar para si a responsabilidade. Até que chega a hora que a gente, por vezes, desiste de acreditar que vai conseguir virar sem fazer o que precisa ser feito. Eu, uma vez, ouvi de uma pessoa de não tanto conhecimento cultural, mas de muita sapiência, uma frase que me marcou num contexto absolutamente que não tem a ver com o mercado imobiliário. Foi o seguinte: meu filho, eu cansei de esperar por quem não vai vir. Isso foi uma frase proferida pela minha mãe em determinado momento da vida dela, e aquela frase ela permaneceu comigo para a vida toda. Nós não podemos esperar por quem não virá. Renata, definitivamente nós não podemos esperar por quem não virá. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a entender que quem é que está no controle? O que eu controlo? E aí começa o exercício de romper com uma série de convicções, romper com uma série de crenças, porque você já está acostumado a operar, a sua equipe já está acostumada a operar, o mercado está acostumado a operar, e parece que não existe absolutamente nada fora daquele contexto que possa ser feito, porque todo mundo pratica a mesma coisa, e a sensação é de que aquilo é o certo. E quando você ousa pisar fora disso, você enfrenta a natureza da resistência de fazer diferente. Então, primeiro, a gente ousou muito aprender com
com outros, entender erros e acertos e usar o benchmarking de referência. A gente teve que se despir de convicções e abrir a nossa mente. E eu ouvi um dia, dentro de uma visita de benchmarking, uma expressão que também me marcou. A trava está na nossa mente. E isso vale muito para a nossa vida em todos os aspectos, mas é muito forte o quanto a gente não percebe que a gente está apegado às nossas crenças e nossas convicções. Então, esses foram reflexões que nos fizeram entender que nós não poderíamos fazer o que precisávamos fazer se agíssemos como vínhamos fazendo. É muito jargão, todo mundo fala o óbvio, mas é difícil de no dia a dia acontecer. E sabe, uma das coisas que a gente teve mais dificuldade é que quando a gente começou a trilhar, a gente primeiro fez um grande estudo, o que nós precisávamos melhorar. E quando a gente faz esse estudo, a gente entra em choque. Por quê? Porque a gente descobre, Renata, que a jornada, a gente sabe, ela é extremamente complexa e ampla. Então não existe uma ação, duas ações. Você precisa agir na jornada. E a jornada não é exclusivamente o funil, a jornada começa antes do funil, quando você tem que entender qual é a sua oferta, como está a sua oferta está adequada, não está adequada, nós estamos usando os canais adequados. Você começa a descobrir, só sei que nada sei. E isso faz com que seja muito rico e você descobre um universo de coisas que você precisa fazer. E ao descobrir isso, você descobre que você tem que intervir no marketing. Você descobre que você tem que dar um zoom absurdo dentro da sua conversão e entender quais são os canais que estão virando, os canais que não estão virando. Que você começa a ter que entender como está a sua jornada de primeiro atendimento aos clientes, até que ponto você está atendendo rápido, não está atendendo rápido. E aí você descobre que tem uma série de pequenos processos auxiliares na jornada que eles são completamente invisíveis ou imperceptíveis aos olhos das pessoas e eles têm um impacto altamente destrutivo ou de fluidez no processo. Mas você só precisa que algum destes não funcione para que a coisa desande a partir dali e o seu funil comece a ter inúmeros vazamentos. Então, é um exercício de olhar para dentro de si e ter a coragem de enfrentar o sistema. E quando eu digo enfrentar o sistema, eu digo inclusive enfrentar o sistema interno estabelecido. Principalmente, pessoas, os processos e lidar com o não mexe aqui, não mexe lá, vão começar a fazer. E eu digo assim, as pessoas e as empresas, elas conseguem ter muitas dificuldades de enfrentar isso porque entendem que não dá, porque se a gente mexer, como é que vai ser? Não, eu não sei como é que vai ser se eu mexer, mas eu sei como é que vai ser se eu não mexer. E isso me motiva a ter que fazer um movimento. Excelente. Então, o fato é, nós precisamos ousar sair do óbvio o tempo inteiro dentro do processo para poder, a partir daí, desencadear um caminho diferente. Porque esse crescimento, ele acontece. Ele vem acontecendo, que nos leva a essa posição há muitos anos. Só que eles têm ciclos e daqui a pouco ele não vai na mesma constância, mas a gente precisa ter a coragem de, a todo instante, repensar o que precisa ser feito e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Excelente. O gestor realmente ele não tem esse espaço para não fazer. Ele não precisa tem. E num cenário de escassez, mais ainda, né? É obrigatório. É obrigatório. Uhum. E eu digo que um passo fundamental, a empresa, a gestão, se apoderar de dados. Para que você não tenha que depender exclusivamente dos relatos das pessoas que estão na ponta. Exatamente. De posse dos dados, você consegue transformar isso em vantagem competitiva. A gestão de qualidade que nos acompanha há longos anos nos ensinou, né, a duras penas, como transformar dados em gestão, né? E fazer disso a transformação que leva para o caminho que a gente vem trilhando com êxito nos últimos anos. E essa questão dos dados, eu entendo que faz parte, né, de uma trajetória de vocês nessa jornada da locação que ajuda vocês a atuarem diretamente sobre as conversões, né? Então, se a gente está falando aí de um cenário de escassez, de tantas ações que vocês precisam se basear em dados, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que vocês vêm fazendo de diferente nessa jornada aí que impacta nessas conversões. É comum, Renata, as pessoas quererem uma resposta simples para uma pergunta extremamente complexa. Quando se fala em conversão, se fala de múltiplos fatores, eu já conversei contigo a respeito disso. A conversão, ela começa a partir do momento que você precisa ter uma oferta. Fato. Quem domina a oferta, domina a demanda.
Isso é muito óbvio dentro do mercado. Tá, mas e aí? Quais são as estratégias que nós vamos adotar para melhorar a nossa participação na oferta de imóveis dentro dessa cidade? Então, a empresa teve que romper com os formatos óbvios, né? Estruturar, criar mecanismos de gestão sobre a equipe, expandir a equipe, para poder, assim, passar a ter um processo de captação muito mais volumoso e que tornou a empresa com a maior oferta da cidade, coisa que até alguns anos atrás ela não dispunha. Então, o nosso crescimento também começa a se originar a partir de um domínio de oferta. Primeiro ponto, dominar a oferta. Então, a gente passou a dominar a oferta da cidade. Isso atrai automaticamente leads. Mas é bem verdade que o volume de leads atraído não é aquele que os mercados estão acostumados. Independente do tamanho da carteira anunciada. É óbvio que quando você tem mais oferta, você atrai mais leads. Sim. Mas ainda que você tenha a maior carteira da cidade, o número de leads não é um número de leads sabidamente comum e padrão do que os outros mercados estão acostumados. E isso exige uma conversão de alta performance para podermos atingir o resultado desejado de volume de imóveis locados, porque de outro lado eu tenho uma desocupação e é nessa conjugação que eu vou ter o crescimento. Então eu sei o que eu tenho que alcançar. Então são inúmeros passos que a gente foi dando. O primeiro deles começa na captação. Bom, uma vez que você domina a oferta, agora você tem outros desafios. Agora você, então, vai ter que trilhar dentro da jornada da locação. E você vai precisar romper o óbvio de maneira muito forte, Renata, dentro dessa jornada. Uma coisa que me bate na cabeça há muito tempo, e comecei a ser o defensor disso, e inclusive junto a grandes plataformas, é o seguinte: por que motivo que o mercado está tão acostumado que a venda de imóvel ela é um serviço 7 dias por semana? Tá todo mundo consensa. Não, domingo é dia de ver imóvel, fim de semana é dia de ver imóvel, qualquer hora é hora de ver imóvel de venda. Mas para locação, não. Para locação existe uma trava mental de que locação se trabalha de segunda a sexta, quando muito num sábado de manhã. Aí eu pergunto, a disponibilidade de quem tem interesse de comprar um imóvel que sabidamente sábado à tarde acontece, no domingo acontece, para locação não. Essas pessoas, elas não têm nenhum interesse. Tá errado? Então a gente começou a entender que um dos pontos é, vamos tirar os obstáculos de disponibilidade das pessoas também, porque elas podem ter disponibilidade e a gente hoje não oferece isso para elas. Primeiro ponto, nós vamos começar a visitar imóveis 7 dias por semana. Para ponto locação. Exclusivamente para locação. E a gente começa a visitar imóveis. Só que quando você destrava o primeiro pino, na sequência parece, agora vai. Só que você descobre logo ali que na próxima etapa do processo da locação, tá, mas só um pouquinho. Eu estou fazendo uma coisa 7 dias por semana e o resto eu não faço? Não dá. Aí eu descubro que eu vou ter que começar a ter pessoas disponíveis para atender clientes 7 dias por semana. Puxa vida, eu tenho que alocar isso aí. Mas agora como é que fica? Não, nós não podemos dar o passo atrás. Se a gente tem a consistência e sabe que esse é um caminho, vamos trilhar esse caminho. Então tá, organize e agora eu começo a ter plantão. Todos os dias eu tenho pessoas atendendo. Só que aí eu vou e aí surge o seguinte, as pessoas vêm e querem evoluir, querem fazer uma proposta. Tá, mas aí eu não vou negociar com o proprietário porque eu não tenho ninguém... Não, peraí. Eu preciso ter alguém que vai trabalhar no final de semana para fechar esse negócio. E aí, então, eu começo a ter alguém para fazer esse trabalho. E aí, quando eu faço esse fechamento, agora eu tenho o problema da documentação. Tá, mas então, eu fecho e espero a documentação para virar a semana. Não posso. Então, eu tenho que puxar a análise de documentação e aprovação de modalidade para 7 dias por semana. E eu faço isso. E aí, quando eu chego nisso, eu olho para as grandes garantias onerosas e digo o seguinte, vocês são garantias onerosas do Brasil todo. Vocês não são exclusivamente da Firossolto em Pelotas. Nunca passou pela cabeça de vocês que vocês já passou do momento que vocês têm que ter aprovação de clientes 7 dias por semana? Mas o mercado não opera 7 dias por semana. Comecem a fazer esse movimento. Então, o que vocês buscaram foi mudar essa lógica, trazer a lógica da venda, que é regida pela demanda do cliente e não por uma questão operacional das imobiliárias, que normalmente trabalham na locação com equipes CLTs, que tem uma jornada de 44 horas e toda aquela questão. Então, vocês inverteram essa lógica, buscando uma maneira de adaptar a estrutura da imobiliária para atender o cliente da locação também, para buscar, obviamente, uma produtividade maior. Sim, e foi bem isso. Foi cada semana a gente descobria que precisava dar mais um passo. E aí, então, a gente descobre que a análise já tem que ser feita, que a aprovação pode ser feita, a gente descobre, tá, mas e nós não vamos mandar contrato? Só um pouquinho, e nós não vamos fazer vistoria? Não, para aí. Chama os parceiros todos para dentro da mesa. Gente, vai. Agora nós vamos. Então, muda
algo na nossa mente que permite nos começar a pensar diferente. Só que parece, foi só isso. Não é. Isso talvez seja o que a gente entenda como o que está encapsulando o projeto. Mas não é só isso, não é só isso. Vou te exemplificar e eu acho que vale muito... Isso que eu vou dizer, eu acho que vale para reflexão para muitas das empresas. Há alguns anos atrás... Quando a gente começou a entender que o pré-atendimento se faria necessário dentro de uma operação, veja, ainda que uma operação que operando com poucos leads, fato. A gente, como é que a gente vai aprender sobre pré-atendimento? A gente visitou a Casa Mineira, a Secretaria de Vendas, a famosa Secretaria de Vendas, que startou um modelo. Passamos um bom tempo lá, pegamos as métricas, entendemos como funcionava, qual era o limite de performance e a gente começa a montar esse formato dentro da empresa. E a gente começa a experimentar até onde vai a performance de um atendente de pré-atendimento. E aqui vai uma reflexão que é a seguinte: as pessoas que têm pré-atendimento, em boa parte das empresas, elas entendem que essa pessoa, ela tem que atender o volume que aparecer para ela. Só que eles não estão... e dá conta, tá? Mas ele atende X leads. Sim, atende tranquilo, dá conta. Claro, o desperdício não está na conta, mas ele não consegue atender com qualidade. Então a gente foi acertando qual é o tamanho do volume de leads que alguém tem capacidade de atender. E a gente se especializou nisso e passou a ter uma conversão absurda de agendamento de visita. Absurda. Só que o tempo foi andando e a gente começou a ver as IAs. E todo mundo, tô botando IA, agora a IA tá funcionando para mim, funcionando para cá. Eu disse, um pouquinho, deixa eu trazer, deixa eu entender essa mágica. E a gente bota. E não funciona. Curtamente a gente descobre que não estava trazendo resultado. Ponto. Se para, erra rápido, como estamos acostumados a ouvir. Entenda-se assim, mas isso virou uma verdade, as IAs não servem para nós? Disse, não, acho que a gente precisa entender melhor o que a gente fez para poder entender qual foi o resultado que a gente acabou colhendo. E a gente começou a entender que as IAs funcionavam maravilhosamente, os grandes relatos de sucesso das IAs estavam conectados às empresas com volume de leads absurdos, que tinham áreas incipientes de pré-atendimento ou que não tinham pré-atendimento, que colocam uma IA que dentro do padrão de atendimento ela consegue entregar um resultado satisfatório. E todo mundo, a IA é mágica. Ponto. Eu acho que a IA funciona e funciona muito bem nessa jornada quando estamos diante de um volume onde as pessoas não tenham capacidade. E aí funciona bem. Tá, mas na nossa realidade, então a IA não serve? Não vamos admitir isso como uma verdade. Vamos voltar. E aqui eu vou trazer um exemplo que quando eu comento com as pessoas assim, como foi? Eu digo assim, ainda está sendo. Todas as vezes que a gente chegava em algum lugar, surgia, a IA tal tá mágica, a IA tal tá maravilhosa, a outra IA tá isso. Eu assim, nós vamos voltar para as IAs, mas nós vamos voltar diferente. Nós vamos voltar fazendo curadoria forte, que nós não fizemos, negligenciamos numa primeira etapa, e nós vamos botar duas simultaneamente a trabalhar aqui dentro. E nós vamos fazer o que a gente vai chamar de a batalha das IAs. Nós vamos descobrir... Hoje, tu como consumidora não gosta de estabelecer comparativos entre as propostas que tu recebes para saber se está justo ou não está. Como é que eu vou acreditar que o que estão me oferecendo como IA é a melhor solução do planeta? E nós botamos as IAs e começamos a perceber onde funcionava e onde não funcionava. E a gente foi lapidando. E hoje a gente tem IA acoplada à nossa área de pré-atendimento, sim, mas num formato híbrido que a gente entendeu até onde ela pode ir e até onde ela não deve ir, porque os humanos gostam de ser atendidos por pessoas, sim, acima de qualquer coisa, ainda por incrível que pareça, isso ainda é uma realidade, e a gente conseguiu maximizar ainda mais a nossa performance, colocando ela na dose adequada, sim, e não deixando ela rodar. Calibrando, né? Porque como a gente também estava falando, as empresas tendem a buscar a solução que vai encaixar perfeitamente para a operação dela, e a gente vem vendo, né, que realmente a inteligência artificial é uma ferramenta fundamental para as empresas, mas precisa calibrar, né? Precisa. E a imobiliária precisa atuar junto com o teu parceiro, o fornecedor ali, para fazer com que aquilo funcione, né, da maneira mais adequada para trazer resultados, né? É isso. Conversão é uma conjugação de detalhes. Exatamente. Se tu negligenciar algum deles, efetivamente o resultado vai embora e tu não sabe por onde saiu. Fabrício, estamos falando aí de tecnologia, né? De toda a inovação nos processos também que você contou aqui pra gente, com essa questão do atendimento fora dos horários convencionais. Mas eu sei que vocês têm uma outra iniciativa também que eu acho muito interessante, que é o Aluga Pix, né? Conta pra gente aí o que é,
Como que consiste toda essa campanha? É uma campanha? Foi uma campanha. Foi uma campanha? Foi uma campanha Conta ousada. pra gente dela, dos resultados que vocês obtiveram. As pessoas, quando tomaram conhecimento da essência da campanha, disseram assim, mas vocês são muito loucos. Nós precisamos entender que a natureza de um mercado em que existe escassez de demanda faz com que o locatário fique poderoso. E o proprietário fique, de certa forma, não digo refém, é uma expressão muito forte, mas ele fica... suscetível, né? Ele fica mais exposto. Sim. Então, ele tem um problema que ele precisa resolver. Então, Sim. é muito comum dentro do mercado, do nosso mercado, nós termos proprietários que já está predefinido que ele vai bonificar o primeiro mês de aluguel. E se vacilar, às vezes, até mais do que isso. Por quê? Porque ele quer o imóvel dele ocupado e não que nós direcionemos um pretendente que venha a surgir para outros imóveis. Só que isso, de alguma forma, já está batido. Em síntese, como funciona? A pessoa aluga o imóvel agora, não paga os primeiros 30 dias e depois de 30 dias é que ele começa a contar o que ele vai pagar aluguel. Então, por vezes, isso descasa um grande de um tempo até ele começar a pagar. E nós estávamos chegando em setembro do ano passado, em agosto do ano passado, e nós nos sentamos para debater, porque ia ter um novo início de semestre dentro da faculdade, calendário um pouco desencontrado da universidade. E ele disse, e aí, vamos para a campanha? Eu disse assim, qual é? E aí veio a óbvia, né? Eu disse assim, de novo? Quem sabe a gente pensa alguma coisa diferente. Vamos sair da caixa aqui? Eu acho que o mercado já nem reconhece isso mais como campanha diferencial, porque todo mundo fala a mesma coisa. E a gente começa a debater. Tá, mas é que isso de mais atrativo nós temos. Assim, tá. E a gente começou a debater a essência da campanha, que é o proprietário abrir mão de receber. Sim. Essa é a essência, né? E quem sabe se a gente inverter essa lógica e vamos entender o perfil do nosso cliente. Qual é a dificuldade do nosso cliente? Numa imobiliária onde as pessoas procuram imóveis de R$500, R$600, Uau. R$800. E quando eles não ousam a pedir que aqui tem que ter aluguel e taxas. Incluídas no R$500. Isso aí. Então, a gente sabidamente tem um perfil socioeconomicamente que tem dificuldades. Assim, gente, essas pessoas, elas estão ali buscando o que o orçamento delas permite. Ah, mas então liberar elas um mês ajuda. Ajuda. Mas e se a gente der para elas antecipadamente o valor do primeiro aluguel? Alcançar para elas o valor do primeiro aluguel. Se o proprietário está disposto a abrir mão, tá certo, ótimo. Só que ao invés dele não pagar, eu dou para ele o dinheiro e ele usa esse dinheiro para o que ele quiser fazer, mas quando chegar aos 30 dias de contrato, ele vai precisar pagar. Eu troco o formato da compensação financeira. Eu fico assim, nossa, mas isso é muito louco. Nós vamos pagar o locatário quando ele assinar o contrato. Eu disse assim, é isso que nós vamos fazer. E a gente começou uma campanha muito forte na cidade de divulgação daquilo. E as pessoas demoravam a entender o que era. Então a gente tinha que quase que soletrar, explicar com legendas, vídeos explicativos. É o seguinte, se você alugar um imóvel residencial de tanto a tanto da imobiliária, dentro de uma determinada faixa de valores, no exato momento que você assinar o seu contrato, você recebe um Pix do valor do seu primeiro aluguel. Teve gente que nos procurou dizendo, tem gente fazendo golpe com o nome de vocês. Não acreditando que esse era um formato. E isso virou um movimento forte, que teve que nós nos adaptarmos, que a gente tinha que desencaixar esse valor e já lançar dentro do proprietário o valor depois para nós nos ressarcirmos disso, né? Foi um movimento bem interessante, que foi bacana porque nós vimos de alguns meses sem atingir resultados que a gente gostaria e no mês de setembro a gente bate a meta. E a gente para e se olha assim, ei, para aí, e aí? O que isso quer dizer? Ah, o mercado colaborou, é a campanha. Só que é uma operação que gera desencaixe. Inicialmente gera. Eu preciso da adimplência dele para eu me juntar de novo com o valor. E a inadimplência, ela está posta, ela faz parte da realidade do mercado. Então, foi uma campanha com início e fim, trouxe-nos um resultado interessante, cabe reeditá-la, a gente processa o momento, porque a gente acha que se ela for constante, ela perde a finalidade que ela tem, mas assim, foi disruptivo dentro do formato de mercado. E a gente conseguiu uma adesão dos proprietários surpreendente. Nós conseguimos praticamente, assim, dentro de um intervalo de tempo muito curto, que a gente precisava que eles aderissem ao formato, nós conseguimos pegar praticamente 75%
100% da nossa carteira e validou. Pode fazer que eu tô com vocês. Isso mostra o quanto a oferta está preocupada em alugar. Desculpa, enquanto a oferta de imóveis, os proprietários estão preocupados pela dificuldade de alugar seus imóveis. Praticamente todos eles que estavam em oferta conosco autorizaram. Eu libero, a gente paga na frente, vocês depois pegam de mim, não tem problema nenhum. Fabrício, vocês não precisaram sacrificar a segurança da operação, em relação à garantia e tudo mais, com relação a isso, né? Não. O que tinha era, de fato, um desencaixe de ordem financeira para poder fazer com que essa operação saísse do papel. Tá. Né? Eu tinha que alcançar para ele. Se o proprietário tivesse imóveis alugados, eu poderia até reter dele, mas não foi o combinado. O combinado com o proprietário foi: tu não vais receber o primeiro valor de aluguel. Então, eu esperei o tempo do locatário pagar o boleto para a empresa poder se juntar com esse valor novamente. Foi uma experiência muito legal, deu bastante certo, um monte de gente. A gente estimulava as pessoas a compartilhar a experiência de receber. O material da campanha foi maravilhoso. Mostrava pessoas confirmando o aluguel e recebendo Pix e indo fazer o que queria com o dinheiro. Jantar, ajudar na mudança, abastecer o carro, comprar coisas para o seu pet. Enfim, a gente rompeu com o óbvio e mostrou ao mercado que era possível fazer diferente quando a gente está disposto a encontrar o desconhecido. Fabrício, muito legal saber isso, né? A gente consegue enxergar todo esse olhar de vocês para trazer a inovação contínua, como você diz, como uma forma de enxergar, como lidar com esses desafios que a gente falou, né? O mercado não está dado e vocês realmente precisam estar buscando. E como falamos no início, acho que ressalta muito aqui para a gente o fato de vocês estarem liderando o mercado na cidade nas 3 frentes, né? Nós falamos bastante de aluguel aqui, que acho que ressalta muito aqui, por isso a gente deu mais ênfase. Mas vocês também são bastante tradicionais e têm a liderança na área de vendas. E a questão dos condomínios, né? Que eu também acho um desafio gigante. Muitas empresas acabam fugindo disso. E eu queria entender um pouco como que tudo isso caminha em harmonia e o que vocês fazem efetivamente para fazer a gestão de uma empresa que se dá tão bem nessas 3 frentes dentro da cidade, né? Conta pra gente. Certo. Primeiro, eu só preciso dizer que quando a gente olha para aluguéis e a gente olha para condomínios, na minha concepção, e veja, o Fabrício é um analista de sistemas, mas o Fabrício também é um administrador. Então, eu trago características do meu perfil e da minha bagagem para dentro do negócio. Esses 2 segmentos, eles são fortemente processo, na minha forma de enxergar, e é como eu trabalho isso internamente. Então, é melhoria contínua. É revisão, melhoria contínua. Como tu bem disseste, muitas empresas receiam sobre condomínios. Receiam por alguns motivos, e eu as entendo completamente. Sim. Receiam porque condomínios é muito conflito, receios porque condomínio, por vezes, pode manchar a imagem, receiam porque eles sabem o que acontece dentro do mundo condominial, que nada mais é do que um reflexo da nossa sociedade, numa proporção menor. Exatamente. Né? E como é um reflexo da sociedade, a gente sabe que tipo de coisa acontece e as metralhadoras se viram para quem estiver pela frente. Se você estiver pela frente, você vai sair metralhado. É muito difícil você evitar isso. Mas, invariavelmente, as pessoas não conseguem perceber, ao fugir do mundo condominial, de que o mundo condominial ele tem uma capacidade de geração de negócio para os outros negócios. Perfeito. Primeiro ponto que nós temos que colocar posto. Como tudo tem ônus e bônus, nós temos o ônus, mas nós temos o bônus e precisamos saber colhê-lo. Porque quem administra condomínio tem cadastro. E cadastro é ouro. Super oportunidade, né? É ouro. É ouro para os outros 2 negócios. Bom, esse é um ponto. Então, a gente precisa enxergar que condomínio é muito mais do que incomodação. Sim. Ela é uma oportunidade de rentabilização nas outras frentes. E veja, e quando eu entro na imobiliária, nós éramos um legítimo coadjuvante minoritário do mercado. E a gente gradativamente foi mais um. E hoje são mais de 12 mil unidades administradas na cidade. Mesma coisa nos aluguéis, você vai mais um. E aí a sua carteira se transforma. Hoje a gente tem mais de 4.500 imóveis entre locados e em oferta. Então, são processos. Mas você entende, então, que tem muitas estratégias transversais que integram as áreas. Um lead de alguém que está procurando um imóvel para comprar, se ele não compra porque ele não tem capacidade, ele pode se transformar num lead de locação, porque se ele tem um interesse no imóvel e ele não tem a capacidade financeira, talvez ele possa flertar com o imóvel numa relação menos duradoura, por que não? Né? Você tem a força da sua marca e das pessoas que hoje integram a empresa, que são mais de 150 pessoas, trazendo contato
contatos, indicações para dentro, para geração de negócio. Você pode usar as fachadas de condomínios que você administra para trabalhar painéis de divulgação dos imóveis que estão lá dentro disponíveis, mas também você pode abranger isso e pegar imóveis da região. Então, eu tenho um outdoor dentro da frente de condomínios em que eu administro que estão esparramados pela cidade. Então, é isso. A gente precisa entender que por trás de cada negócio existem oportunidades muito escondidas e que com o tempo e principalmente pela vontade de não aceitar o não como resposta, a gente vai encontrando. Eu diria ainda uma coisa que a gente participa, Renata, da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. São mais ou menos 70 empresas dos mais diversos estados do Brasil. Não existe mais de uma empresa da mesma cidade. A gente foi convidado justamente por essa percepção. A Firô é diferente porque não é igual. Esse é um rótulo que a gente trabalhou ao longo de muitos anos. Diferente porque não é igual. Definitivamente a gente faz o mercado acontecer. E dentro dessa operação, a gente começou a perceber que esta singularidade que temos de ser líder nos 3 segmentos, ela é rara. Sim. Ou quase inexistente. O DNA da empresa é vendas, porque a fundação, através do seu fundador, era vendas. Mas e aí você consegue desconstruir a ideia de que o DNA é esse, seguir forte no DNA e transformar pilares que em tese eram coadjuvantes em grandes pilares. E é fato, a imagem, a marca de credibilidade que vai se construindo em cada um dos segmentos retroalimenta os outros. E você constrói uma cadeia muito forte. O grupo se fortalece. A marca fica forte e as pessoas entendem que elas devem procurar esta empresa independente do segmento, porque lá tem tradição de 40 anos, credibilidade, seriedade, inovação e a empresa que todos os dias transforma o mercado. Então, o status de a maior, melhor e mais bem avaliada, como disseste, com mais de 6.000 avaliações, com avaliação 4.7, se aproximando de 4.8, são credenciais que mostram a jornada que a gente vem trilhando de todos os dias se perguntar como posso fazer diferente? Como posso melhorar? E o crescimento, inevitavelmente, vai ser uma consequência de cada um dos tropeços e, por vezes, acertos que a gente acaba tendo. Muito bom. E se você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, se identifica com isso e gostaria de se inspirar ainda mais, né, para saber como liderar o mercado em contextos que não são tão fáceis, como o Fabrício está mostrando aqui para gente, né, eu convido vocês para participarem do Cúpula Summit. Cúpula Summit está na 5ª edição nesse ano de 2026. Procuramos trazer ali pessoas para falar para vocês sobre todas as frentes de atuação no mercado. Vamos falar de gestão, de processos, de tecnologia e muito sobre pessoas. Então, são mais de 100 horas de conteúdo aí construído a partir das operações mais relevantes do país. Então, no Cúpula Summit a gente quer trazer uma conversa não só sobre tendências, né, mas como isso pode ser levado na prática para as operações de todos vocês aí. São discussões reais, são cases, são exemplos de empresas como a Firô Soto, que não tem medo de fazer, de inovar, de testar, de ir ao encontro aí das oportunidades, inclusive. Então, fica o convite aí para você, do dia 20 a 22 de maio, em Curitiba. Se você quiser entender mais sobre para onde que o mercado está indo e, principalmente, como chegar lá, convido para você a estar conosco no Cúpula Summit, tá? Então, a programação você pode conferir acessando o link aqui na descrição do episódio, tá? Fabrício, eu queria agradecer demais aqui pelo papo. Infelizmente, né, o tempo passa rápido. Passa rápido. Tanta coisa aí pra gente poder explorar ainda mais, mas vamos ter outras oportunidades. Fico muito contente porque a gente busca trazer aqui no Modo Avião, em todos os nossos eventos, toda a nossa programação, empresas como a Firô, que realmente não tem nenhuma dificuldade de compartilhar, de mostrar o que faz aqui para inspirar tanta gente e nos ajudar nesse projeto de transformar o mercado imobiliário. Então, parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, vai ficar muito inspirado pelas iniciativas que você compartilhou aqui com a gente. Fico agradecido mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E o meu recado é o seguinte: essa caminhada da qual a gente trilha todos os dias, ela é muito árdua, né? A gente precisa aprender uns com os outros sempre que possível e por isso eu coloco à disposição quem quiser me chamar, né? Fabrício.sorondo lá no Instagram, pode chamar, vamos conversar, a gente se disponibiliza. Eu acho que a troca é riquíssima
E o meu objetivo hoje aqui foi trazer a nossa vivência e gerar reflexão. Não necessariamente respostas, porque o que dá certo para nós pode ser que não funcione em outro lugar, mas gerar reflexão. Eu acho que às vezes a gente está tão acostumado de que o que a gente está fazendo é o certo e a gente não se permite se questionar. E aqui, se para alguns gerar reflexão, opa, será que dá para fazer diferente? Eu vou dizer, estou feliz porque esse era o propósito, né? Trazer um pouco da nossa vivência e gerar novos pensamentos. Eu tenho certeza que muita gente aqui está super inspirada. Obrigada de novo. E aproveitar o gancho, né, também para você que gostou aqui do episódio, curta, compartilhe e nos siga aí nas redes sociais. A gente entende que esse tipo de iniciativa realmente merece, né, ser disseminada para cada vez mais transformar o nosso mercado. Obrigada, até o próximo episódio. Fabrício, um prazer. Tchau, tchau. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, com realização da Cúpula, com apoio de Alpop, Pipe Mob, Laís, Auxiliadora Predial, Credialuga, Arbitralis e Remax. Na apresentação, Rodrigo Werneck, Renata Maciel e Michel Prado, com roteiros de Ângela Matos, produção Isabelle Saldanha e Ângela Matos, coordenação de produção Fabiana Fortes, direção de conteúdo Michel Prado, direção de produção Grace Nardelli, edição e pós-produção Dice Masters Podcasts Multimídia.